porque, na verdade, eu sempre quis ensinar, sempre quis palestrar, e esse era o meu grande objetivo profissional. E aqui estou, então, dividindo um pouco das minhas experiências com vocês. Profissionalmente, eu comecei em benefícios desde 1989. Então, portanto, há pouco mais de 30 anos aí, e não cabe aqui a gente fazer contas de idade desnecessário. Bom, e aí, com toda essa trajetória profissional, há 5 anos eu estou superintendente da área de operações da ITSEG. Estão aqui comigo a Fabiana e o Vento. A Fabiana é formada em psicologia, ela é nossa gerente da área de operações e também vai nos apoiar aí em qualquer dúvida, em qualquer fala. Dê um oi para eles, Fabi, só um. Também está aqui comigo a Elizabeth. A Elizabeth também é uma prata da casa, vem de uma das nossas empresas, que é a MBS. A Elizabeth é formada também em administração de empresas, hoje coordenadora da nossa área de operações, cadastro, responsável por toda a parte do faturamento vida em grupo. E também está aqui conosco o Ricardo, que é formado em administração, desculpe, gestão de processos, em processos gerenciais. O Ricardo é um facilitador da nossa área, um supervisor da nossa área de operações e também segue aqui para nos apoiar nesse bate-papo. Bom, o tema que nós vamos apresentar hoje diz respeito ao seguro de vida em grupo. E tudo que envolve o capital humano é importantíssimo demais para nós, principalmente quando envolve a tranquilidade e o bem maior das empresas, que é o capital humano, né? Então, só para lembrar, o chat está aberto para perguntas e comentários, e no final desta nossa apresentação, a gente vai tentar trabalhar aí as principais dúvidas sobre o seguro de vida, ok? Vou compartilhar, então, com vocês aqui uma rápida apresentação que nós fizemos. Okay. Bom, então, as pessoas aqui comigo devidamente apresentadas, né? Eu vou falar rapidamente aqui, né, sobre alguns dos principais conceitos que nós vamos trabalhar aqui, né? Então, eu queria hoje tratar com vocês de alguns pontos que nos preocupam particularmente, né? Um deles é o conceito do pós-pagamento, né? Como é que ele funciona, quais os pontos de atenção, o que que a gente tem que ficar atento por oferecer um benefício com o conceito de pós-pagamento. O outro ponto que a gente vai abordar ao longo dessa nossa conversa aqui diz respeito à aceitação de novos segurados, né? O que a gente precisa ficar atento, quais são os pontos de atenção e que pode resolver uma série de dúvidas e angústias e até evitar problemas mais graves com o capital segurado envolvido. E, por fim, eu vou bater um papo rapidamente com vocês a respeito dos beneficiários. Quem são, quem pode ser beneficiário de um seguro de vida em grupo, e como é que funciona esta questão da indenização no caso de algum infortúnio, tá? Então, falando de alguns dos principais conceitos, né? Para que serve o seguro de vida em grupo? A gente acaba tendo um preconceito de dizer que, puxa vida, né? É um benefício, mas eu vou falar de morte, quando, na verdade, o grande objetivo do seguro de vida é proteger o capital humano de uma empresa, proteger, dar tranquilidade, principalmente financeira, ao seu colaborador, que no momento de algum infortúnio, ele poder descansar em paz, se for o caso, porque ele deixa as pessoas queridas com algum conforto. Muito obrigada, Ricardo. Com algum conforto de que
pelo menos por um período, ele vai receber alguma indenização que vai dar tranquilidade para que a vida siga o rumo que tem que seguir. Bom, em outras palavras, né, o seguro de vida, ele prevê o pagamento de uma indenização, e esta indenização, nós vamos falar bastante dela, a gente chama de capital segurado. Então, prevê o pagamento de uma indenização para prestar auxílio exatamente nesses momentos difíceis, como uma morte, como uma invalidez, como impossibilidade de continuar trabalhando por uma questão laboral e por alguma doença até um pouco mais grave. Nós vamos falar, né, como eu tinha adiantado para vocês, um pouquinho aqui sobre o conceito do pós-pagamento. Em geral, nós estamos muito habituados com benefícios que são de pré-pagamento, ou seja, você paga para depois você poder utilizar. No caso do seguro de vida em grupo, ele é um pós-pagamento, ou seja, primeiro a gente paga por um serviço ou por um atendimento possível, após esse risco decorrido. Nós vamos explorar bastante este tema, assim que a gente for falar das rotinas de faturamento, que é particularmente o que mais nos preocupa, tá? Bom, outro ponto importante que a gente deve ter sempre em mente você RH, que oferece um benefício de seguro de vida, é importantíssimo que você tenha meio que à mão, ou assim, numa cola, e esteja ciente todos os dias de quais. Quando se contrata um seguro de vida, normalmente a seguradora ela faz uma análise atuarial e ela aceita aquele grupo e aquele risco segurado. Ok, passamos da fase de aceitação de um grupo. Mas no dia a dia, a gente vai contratar novas pessoas, a gente vai desligar algumas pessoas, a gente vai promover algumas pessoas. E no contrato, para aceitar novos segurados, geralmente não, todos os contratos prevêem quais são os limites contratados. Normalmente a partir de determinada idade, pode-se aceitar, a seguradora ela pode aceitar. Até aquela idade contratada, ela, a pessoa pode entrar no seguro sem que você precise enviar nenhum documento ou laudo adicional. A partir daquela idade que foi contratada e que consta no contrato, a seguradora ela pode pedir, ela vai pedir sempre informações adicionais para que ela entenda este risco. Não significa que uma pessoa de mais idade, naturalmente, ela vai ter um sinistro, mas é natural que uma pessoa de mais idade ela traga com ela outras comorbidades, ela traga algumas condições de saúde que podem levar ela a um sinistro mais facilmente do que uma pessoa mais jovem. Por isso, as empresas asseguradoras, elas fazem constar no contrato qual que é este limite de idade, onde, a partir daquela idade, ela pede informações adicionais para aceitar isto que eu estou chamando de risco segurado. Isso acontece também no capital segurado. Existem várias formas, né, várias modalidades de contratação deste seguro. A mais comum é um percentual sobre o salário da pessoa, normalmente 24 ou 36 vezes, em caso de um sinistro, multiplica-se esse múltiplo pelo salário da pessoa. Algumas vezes são o que nós chamamos de capital uniforme, portanto, todo o grupo segurado tem lá o mesmo capital segurado. Bom, sempre que uma pessoa recém-contratada, ela ultrapassa este capital segurado ao se chegar a este múltiplo, a seguradora também se reserva o direito de pedir maiores informações para entender este risco que ela está aceitando aqui. E isto também acontece nos contratos de seguro, sempre que houver uma variação do capital segurado. Então, portanto, a Ednilda foi contratada, ela tem um capital segurado X. Se eu for promovida e o meu salário variar o suficiente para atingir este novo capital segurado, a seguradora também se reserva o direito de pedir maiores informações.
Não estamos dizendo aqui que a seguradora ela não vai aceitar. Nós estamos dizendo que a seguradora se reserva o direito de entender este risco segurado. Então, a dica, sempre que você, empresário, que você, empresa, contratar alguém, observe no seu contrato do seguro de vida em grupo quais são esses limites e coberturas que estão contratadas, porque uma vez tendo isso em mente, todo o restante, todo o dia a dia, toda a relação fica muito mais tranquila. E nós, da EDSEG, eu diria para vocês que este é o nosso maior ponto de atenção. Bom, falei aqui bastante de que a seguradora ela se reserva o direito de pedir maiores informações a respeito deste novo risco. Como é que ela faz isso, né? Existe um formulário que as seguradoras chamam de cartão proposta, algumas outras chamam de declaração pessoal de saúde ou vulgarmente conhecido como DPS. Sempre que aquela contratação de um novo segurado ultrapassar um daqueles limites que nós falamos, a seguradora ela vai solicitar este cartão proposta, que é onde o próprio colaborador, de próprio punho, ele preenche ali quais são as condições de saúde, quais são os hábitos, quais são as práticas de saúde, e a seguradora ela pode, além deste formulário, quando ela vai analisar este risco, ela pode solicitar algumas informações complementares. Então, alguns de vocês já devem ter vivido aqui com a gente que enviamos o cartão proposta ou a DPS. Um dos nossos colaboradores colocou lá que teve um problema de saúde há muito tempo. A depender deste problema de saúde, a seguradora ela pode pedir laudos de exames ou resultados de exames ou declaração médica indicando como está o quadro daquela condição de saúde declarada pelo nosso colaborador. Então, aqui fica uma dica, né? Assim, às vezes a gente quer ser mais realista do que o rei, me perdoem o trocadilho, mas as situações de saúde já estão solucionadas, né? Aquilo de fato representa um risco, claro que ele precisa ser declarado, mas sempre que vocês virem alguns dos seus colaboradores preenchendo uma declaração de saúde e indicando alguma situação que a seguradora pode avaliar de risco, já se antecipem, já solicitem se ele tem resultados de exames recentes, como é que está o controle da saúde naquele quesito médico que foi ali declarado, tá? Então, aqui a gente deu uma pincelada, obviamente, nos principais pontos que a gente vai tratar. Claro que existem vários outros termos ou documentos ou formulários que aqui que envolve o seguro de vida, né? Mas a gente não tem tanto tempo para conversar assim, então a gente se limitou a falar daqueles pontos que nós vamos explorar nessa nossa conversa hoje. Agora a gente vai falar um pouquinho do que é a operação do seguro de vida em grupo, tá? Bom, como eu já adiantei para vocês, o seguro de vida, ele é um pós-pagamento. Então, primeiro acontece a exposição ao risco, para que depois a gente comunique à seguradora de qual foi este risco. Então, geralmente, os nossos clientes eles precisam enviar para a gente uma base atualizada no início de cada mês. Mas essa base atualizada, qual é o ponto de atenção? Ela tem que ser uma fotografia das vidas que estiveram expostas a qualquer risco e, portanto, estiveram cobertas no seguro de vida no mês imediatamente anterior. Então, o que eu estou dizendo aqui? Se você desligou um colaborador, hipoteticamente, por volta do dia 10 de março, no pós-pagamento, a competência março, você vai enviar a base, né, de quem esteve exposto a esse risco somente no começo de abril.
não tem problema. No começo de abril você envia, mas você indica, puxa vida, eu tive algumas pessoas que, embora não estejam mais na minha empresa, ao longo do mês de março, elas fizeram parte do seguro de vida e elas precisam estar ali contidas, elas precisam estar relacionadas, ainda que naquele momento ela já não esteja mais, já não faça mais parte do corpo da empresa, né? Corpo de funcionários da sua empresa. Bom, perceba, é neste momento, no pós-pagamento, que a seguradora ela toma ciência dos novos riscos. Então, alguns pontos de atenção, né? A seguradora, passar o slide, tá? Estou dando exatamente esse exemplo que nós falamos. Estão segurados que foram desligados ao longo do mês anterior, como aquela competência vai ser faturada no início do mês posterior, eles precisam estar contidos sob risco da seguradora, de um deles ter sofrido algum acidente e a consequência desse acidente vir aparecer clinicamente quando ela já não está mais na empresa. Então, se ela reclama este seguro e ela não está naquela base, a seguradora, ela primeiro se reserva o direito de não pagar, porque ela não recolheu o prêmio por aquela pessoa naquele mês. A outra coisa é que a seguradora ela pode ainda solicitar aí uma auditoria para entender se o que está sendo faturado corresponde exatamente à dinâmica da sua empresa. Desliguei num mês, aquele mês do desligamento, ainda que a pessoa tenha ficado pouquíssimo tempo exposta, se ela esteve coberta, se o seguro ofereceu cobertura a ela, ela deve estar contida neste arquivo. Eu sei que é um pouco confuso, porque a gente tem em mente, né, exatamente a dinâmica do que acontece no benefício saúde, né? Que primeiro a gente paga, a gente diz para quem a gente está pagando a cobertura, para que então a cobertura aconteça. No seguro de vida, a gente precisa girar um pouco esse seletor, para que a gente evite qualquer problema e acreditem, vira e mexe, existem situações dessa natureza que eu citei. Bom, o mesmo acontece, e a gente não pode esquecer, em caso de aumento do capital segurado. Então, promovemos uma pessoa ao longo do mês de março. Estou usando hipoteticamente, né, os meses em que a gente está vivendo aqui. Ao longo do mês de março, promovemos uma pessoa. Alterou o capital segurado desta pessoa. Portanto, no mês de abril, o novo capital segurado, quando eu enviar a base da competência a março, ele deve estar contido, já ajustado. Mas atenção, a seguradora, ela tem até 15 dias corridos para aceitar ou para declinar um novo segurado ou um novo capital segurado. Acreditem, isso acontece todos os dias e essa é a nossa maior preocupação, né? Então, qual é a nossa dica? No momento da contratação ou de uma promoção de algum dos seus colaboradores, se você já tem em mente, lembra que nós falamos lá no comecinho, se você tem em mente quais são os limites dessa pólice, o limite de capital segurado, se você já tem isso em mente, você mesmo sabe dizer, até porque isso vai estar contido lá no arquivo de faturamento, se você já tem em mente que este capital vai ultrapassar o seu limite contratado e que, portanto, a seguradora ela vai se reservar o direito aqui de avaliar esse risco, já peça que o seu colaborador assine esse cartão proposta, preencha esse cartão proposta. Então, essa é a dica que vale milhões. Essa é a dica de ouro. Contratou, capital segurado, ou a idade desta pessoa vai atingir o limite que está contido lá no seu contrato, pegue, solicite o preenchimento do cartão proposta ou da DPS. Esses formulários, eles podem e devem ficar à disposição do RH. Então, se vocês não têm, se vocês não conhecem, acione a sua área de atendimento aqui da ITSEG e já solicite, deixe aí como se fosse um formulário
de contratação ou de promoção. É importante que o seu funcionário ele saiba que ele vai passar por uma análise de aceitação deste novo capital ou do capital, ou do capital segurado, ou até em caso de idade. O nosso papel. E segue, nós vamos sempre estar aqui para apoiar e defender vocês. Mas é importante demais que a gente ganhe tempo com isso e que, portanto, este formulário seja preenchido no momento da comunicação, ou da admissão, ou da promoção. Tudo bem? Eu trouxe aqui um exemplo, relembrando um pouco algumas, né, assim, alguns desses conceitos que a gente acabou de dizer. Então, vamos lá. Contratamos uma pessoa no primeiro dia do mês de fevereiro. Passado aí 6, 7 meses, vamos promover essa pessoa. Ela vai ter uma variação do capital, porque o salário dela vai variar e a minha modalidade contratada é de múltiplo salarial. Ok. No momento da promoção, já peça esse preenchimento, que foi aquilo que nós acabamos de falar. Bom, 3 ou 4 dias depois, vocês vão enviar isto para cá, para que a gente possa submeter a análise da seguradora. Portanto, estamos falando aqui de 3 ou 4 do mês de setembro. Lembra que eu disse que a seguradora ela tem até 15 dias corridos para aceitar ou para declinar. Portanto, a seguradora vai retornar isso até todas as datas hipotéticas, ok, gente? Até o dia 19 de setembro. Maravilha. Se ele for aceito, no começo de outubro, vocês vão enviar a base a faturar com este capital já aceito, com esta pessoa já coberta. E se a seguradora precisar ainda maiores informações, há tempo ainda dela solicitar laudo de exame, relatório médico, a gente ainda submeter para que no começo do próximo mês, quando formos faturar esta competência de que estamos falando, a pessoa já vai estar segurada. Então, de novo, esta é a dica de ouro. Ter em mente que é no momento da contratação, no momento da promoção, que nós devemos já conversar com este segurado e contar para ele como é que vai acontecer a questão do seguro de vida dele. Não adianta ele achar que ele está coberto e a seguradora ainda estar num processo de análise. Bom, passamos então aqui, né, de toda essa parte operacional, pontos de atenção no faturamento. E aí eu queria conversar rapidamente com vocês aqui a respeito de beneficiários, né? Quem tem direito a receber o seguro de vida em grupo em caso de falecimento, por exemplo, do seu funcionário. Diferente do que acontece em várias outras modalidades, né, em vários outros seguros, no caso do seguro de vida, o que manda é o desejo deste segurado. Portanto, outra dica de milhões que eu vou dar para vocês é sempre, logo que esta pessoa entra na empresa, solicite que ela preencha o que nós chamamos de designação de beneficiários. O segurado, ele tem direito a escolher e a pessoa não precisa ser herdeiro, não precisa ser pai, mãe, filho, filha, cônjuge, ele não precisa sequer ter vínculo familiar. Então, este é um ponto de atenção. Hoje, a maioria esmagadora das seguradoras, elas não guardam, não fazem a guarda dessa designação, deste formulário. É também um formulário onde o funcionário, ele diz lá, eu teria direito a um capital de X, 10% disso eu quero deixar para fulano, 20% disso eu quero deixar. Ele tem o direito de deixar para quem ele quiser. Quais são os pontos de atenção, né? A pessoa acaba se separando, como a gente não gosta muito de falar de seguro de vida, porque pressupõe-se que estamos falando, parece que estamos agorando e que alguma coisa ruim vai acontecer, as pessoas preenchem uma vez e nunca mais.
a pessoa acaba sofrendo um acidente e o que estiver contido como designação de beneficiários, ainda que seja uma pessoa separada judicialmente, ainda que este segurado não tivesse mais vínculo nenhum com esta pessoa, se constar da designação de beneficiário, a seguradora é obrigada a acatar como desejo daquele segurado. Então, essa é outra dica de milhões. Mantenham atualizada a designação de beneficiários do seu quadro de colaboradores. Isso vai ajudar muito no caso de algum infortúnio de morte, né? Bom, importante, né? Se o segurado falecido não tiver indicado nenhum beneficiário, o dinheiro, neste caso, ele fica para os herdeiros legais, sendo sempre, então, 50% para o cônjuge que não esteja separado judicialmente e 50% para os seus descendentes, não tendo para os seus ascendentes, pai e mãe. Aí vem a pergunta, né? Puxa, e se esse segurado não tiver deixado cônjuge, ou pais, já não tenha mais pais e tudo mais, e não tenha deixado uma designação de beneficiário? Bom, os beneficiários, neste caso, serão aqueles que provarem que o falecimento desta pessoa privou eles de meio para garantir a sua subsistência, ou seja, a pessoa dependia financeiramente deste falecido, desta pessoa, deste nosso colaborador. Bom, qual que é o ponto de atenção aqui? Neste caso, neste exemplo citado aqui, esta pessoa vai ter que envolver um advogado, entrar com uma ação judicial para que comprovar que ela dependia judicialmente, né, financeiramente deste segurado, para que então o juiz determine à seguradora que efetue o pagamento da indenização para esta pessoa. E aí é outro capítulo, né? Aí a gente teria que entrar aí em detalhes judiciais, que não é nosso foco hoje. Bom, então, de outra maneira, eu já disse, mas a gente recomenda fortemente que, tanto no momento da admissão, e pelo menos uma vez por ano, você lembre, assim, comente, solte um comunicado dizendo da importância de manter a designação de beneficiários atualizada. Contem com a EITSEG para isso. Nós temos aqui vários modelos, várias formas de abordar esse tema que nós sabemos é delicada, é sensível e não necessariamente precisa ser dado um tom fúnebre como o nome seguro de vida sugere, ok? E, por fim, algumas curiosidades que nós trazemos aqui para vocês, né? Diferente no benefício saúde odonto, no seguro de vida, o órgão regulador não é a Agência Nacional de Saúde, que a gente tanto fala aí no caso do benefício saúde odonto, né? É a SUSEP, é a Superintendência de Seguros Privados, tá? Então, ela tem uma legislação toda específica voltada para o seguro de vida. Outra coisa importante é carência contratual. Quando a gente pensa no saúde, nós estamos acostumados, né, a ver que, puxa vida, nós temos, no caso de uma admissão, no caso de um nascimento, ou no caso de um casamento, a gente tem, em geral, 30 dias para fazer a inclusão desse novo beneficiário, né, no plano de saúde ou no plano odonto, para que não incidam carências contratuais. No caso do seguro de vida, qual que é a diferença? As carências, elas são imputadas normalmente para determinadas coberturas. Então, eu vou dar um passo antes, né? A maioria esmagadora dos contratos de seguro de vida, eles não previam, por exemplo, suicídio. Nós vivemos recentemente, e nem saímos totalmente dela ainda, uma pandemia, né? Ninguém imaginava viver uma pandemia. E, portanto, pandemia, em geral, também não era coberto nos seguros de vida, e aí as seguradoras começaram a reavaliar
esta demanda crescente, e voltamos lá para qual o objetivo do seguro? Não é prover tranquilidade, né, para esses momentos? Então, o que pode acontecer? E aqui eu só cito 2 exemplos, mas obviamente que pode, esse exemplo pode incidir sobre outras causas, né? Então, atualmente, a boa parte das seguradoras, em caso de suicídio, a pessoa precisa estar dentro do seguro de vida, sendo faturada há pelo menos um determinado tempo. Se ela estiver com menos tempo do que está previsto naquele contrato, a cobertura fica suspensa, portanto, ele não terá essa cobertura em caso de suicídio ou em caso de Covid, por exemplo. Se ela já tiver ficado dentro do seguro, né, exposta a esta cobertura, pelo período determinado em contrato, geralmente de 6 meses a 1 ano, tá, gente? Então, uma vez que é um funcionário há mais de 6 meses, a mais de 1 ano, conforme consta lá do contrato, então, essa pessoa teria aí, em caso de falecimento, ou em caso ela teria, né, seus beneficiários teriam direito à indenização. Então, fiquem atentos. Não é comum, né, a gente normalmente não pensa em carência quando a gente fala de seguro de vida, mas é possível e é bastante comum que as seguradoras apliquem nessas causas. E, por fim, né, o capital, assim, o capital segurado para cobertura de morte, ela não faz parte da herança do segurado. Então, se esse segurado ele deixou algumas dívidas e o seu beneficiário receber uma indenização, essa indenização ela não vai para cobrir estas dívidas. E também não há incidência de imposto de renda sobre esta indenização, sobre esse capital indenizado ao beneficiário. Então, o valor que está ali, que a gente faz o cálculo, né, e identifica, ele é exatamente aquilo, o crédito que vai ser recebido. Obviamente, a depender da quantidade de beneficiários, cada um dentro do desejo do beneficiário. Ele pode ter deixado 10% para um, 50% para outro, e todos esses irão, então, receber. Já estão me avisando aqui, né, que a gente já está atingindo o nosso tempo, mas, obviamente, que eu queria, então, abrir aqui, né, a gente já está chegando aí ao fim do conteúdo que a gente se propôs a bater um papo com vocês, e a gente queria abrir para as perguntas. Então, vocês podem continuar enviando aqui, né, no nosso chat, e a gente vai pensar as principais, ou as mais recorrentes aqui, para a gente bater um papo com vocês, ok? Temos perguntas no chat? Ainda não. Vamos esperar. Só tem um comentário, né? Da Thaís, perguntando: sim, atualmente contratamos uma colaboradora com 66 anos e o nosso contrato era 65. Então, a gente teve que solicitar uma extensão da idade aí para o contrato. Perfeito, Thaís, exatamente isso. Vem uma pergunta, né? Existe prazo para solicitar a indenização do seguro? Existe, gente, né? Para seguro do segurado, né? O prazo, né, da prescrição é 5 anos. Agora, quando for para o dependente desse beneficiário, o prazo é de 3 anos de prescrição. Se não apresentou dentro desse período, infelizmente, né, a pessoa perde aí essa indenização. Estes prazos são padrão contratual. Geralmente, essa não é prazo contratual, e sim o que rege aí a SUSEP, né? Isso é prazo SUSEP, né? E não prazo contratual, padrão contratual, né?
Aí vem mais uma pergunta: caso a empresa insiste em excluir o funcionário dentro da vigência, qual a melhor maneira para explicar e se de fato eles não quiserem manter o funcionário coberto, o que fazer? Eu diria, gente, que a dica aqui é você negociar com a sua seguradora. Você dar clareza para ela, desculpe, você dar clareza para ela de qual que é a dinâmica da sua empresa. Que, na verdade, vocês vão acabar praticando o pré-pagamento e não o pós-pagamento. E aí, negociar com a seguradora como você vai prosseguir. Eu entendo que essa pergunta tem a ver quando as pessoas. Alguém está pedindo para fechar? Eu imagino que essa pergunta, desculpem, gente, a gente está numa sala bem pequena, exatamente para não fazer esse eco. Normalmente, esses prazos, eles são, nós estávamos falando de. Se você deixou de cobrar, né? Isso, então se você deixou de cobrar, combine isso com a sua seguradora, isso precisa estar lá relatado, porque no conceito de pós-pagamento, o compromisso é que sejam mantidas essas pessoas. Então, mesmo se normalmente vocês praticam e a pessoa é descontada, né, ela participa um pouco deste custeio, normalmente é assim, no momento do desligamento que você comunica, olha, a partir desta data você não tem mais nenhuma cobertura, os seus beneficiários estão aí descobertos. Então, isso precisa ser negociado e até aditivado muitas vezes com a sua seguradora, tá? Temos mais uma perguntinha. Mas tem diferença de prazo para morte ou indenização parcial? Pois tivemos casos negados com 2 anos. Isso tudo, Daniele, vai depender da análise da seguradora, né? Ela vai analisar qual o motivo da morte, por que que vai ser pago em parcial e não total. Tudo vai depender da análise que a seguradora fará em relação às documentações apresentadas, tá? Então, pode ser que é pago parcial ou pode ser que seja negado. Então, tudo vai depender da análise da seguradora. Aí tem uma pergunta aqui bem legal. Assistência funeral e auxílio funeral. Existe diferença entre esses conceitos? Ou podemos dizer hoje que são sinônimos? Não, gente. São duas questões totalmente apartadas. Assistência funeral é quando você, vou dar um exemplo, né? Uma pessoa falece e você entra em contato com uma central, né? Obtida ali pelo seguro de vida, e ele te dá a opção de falar: olha, esse beneficiário ele tem direito a esse caixão, a esse translado, e aí essa é a questão da assistência funeral. Auxílio funeral. Auxílio funeral é aquele no contrato, né? Quando a empresa faz um contrato, ela determina ali um prazo que muitas das vezes tem na CCT da empresa, né? Um determinado valor. Como geralmente, hoje em dia, eu vou citar 2 exemplos, mas pode ser maior, tudo vai depender aí das condições. Tem algumas situações que são R$ 3.000, tem empresas que têm apólices com um pouquinho mais, então você vai poder fazer toda a sua adequação, né, dentro desse valor e depois apresenta a nota fiscal, né, para ressarcimento desse valor. Importante, o ressarcimento tem que ser por algum dos beneficiários ou o segurado principal, né? Porque, de repente, outro exemplo que geralmente acontece. Quem deu a entrada no seguro foi o namorado. Ele ali é o beneficiário dele, está ali na designação. Mas aí, quem estava lá no momento, ninguém tem cabeça para esse momento, foi a tia. E a tia pediu a nota fiscal no nome dela. Nesses casos, vai também para análise da seguradora, mas podendo ou não ser aceito, porque o designado deveria vir a nota fiscal no nome dele. Tem mais uma perguntinha. Uma mãe teve parto prematuro de 25 semanas, com o óbito fetal. Ela tem direito a receber algum seguro de vida desse bebê? Ou precisa atualizar a apólice? Então, se esse seguro previa cobertura
para filhos, desculpem, gente, eu estou bastante rouca. Existem contratos que ele só prevê cobertura em caso de algum sinistro com o colaborador. A maior parte hoje dos contratos, ele prevê também cobertura para cônjuge ou para filhos, né? O valor, o capital segurado normalmente é um percentual do que seria em caso de morte do titular. Então, se este contrato prevê cobertura de morte para filho, sim, esta mãe vai ter direito a uma indenização. Se este contrato não previa, então a resposta é igualmente, né? Não, não teria cobertura, ok? Vamos lá. É possível a inclusão imediata do colaborador para que o mesmo esteja coberto na data de admissão? É aquilo que a Edi falou aí no na nossa turbinar, né? Desde que você analise o capital da pessoa, se está dentro do padrão, né, do contratual, ela vai ser aceita de imediato. Caso ela ultrapasse o capital desejado, né, o capital da apólice, vai ser solicitado a a DPS, a qual, sempre que quando a pessoa preencher, deve ser encaminhada aqui para a EDSEG, a gente vai direcionar a seguradora, ela vai fazer a análise do risco, e para quando a pessoa estiver, né, admitida, e no mês, né, foi fazer o faturamento, né, do mês de competência, a pessoa já vai ter a cobertura imediata. Tem mais uma pergunta, Edi? Em junho, ocorreu um sinistro na empresa de suicídio. A nossa seguradora solicitou diversos documentos, porém solicitou laudo com imagens. E a família se recusou de solicitar esse laudo. Com imagens, informou que irá processar a seguradora por danos morais. Nesse caso, não exige um plano B que a seguradora pode solicitar diretamente para a polícia científica? Gente, infelizmente não, né? Infelizmente, a seguradora está ali, né, diante da análise dos riscos, né, O ponto aqui, gente, de atenção né, no caso de suicídio, muitas vezes corre uma ação policial, né, uma investigação policial, porque esse suicídio, ele pode ter sido um homicídio, né? Então, até que se encerre toda a análise policial, a seguradora ela vai ficar em stand-by, ou a pessoa apresenta, ou, ou de fato ela fica em stand-by aguardando ter todos os documentos que comprovem que aquele sinistro é devido e que está tudo certo e que ela pode pagar. No final das contas, o maior interessado aqui é, obviamente, o beneficiário. Então, considerando toda a questão de sigilo, de LGPD, o que pode ser combinado é que esses documentos sigam direto para uma área técnica e não passe por mais ninguém. Isto não tem problema, é só ser combinado com a sua seguradora naquele momento da abertura do sinistro, tá? Mas a seguradora, ela vai solicitar e vai aguardar para que o prazo continue, o prazo dela de pagamento do sinistro continue contando, ela só vai retomar aquilo depois que ela receber esse documento, tá? Mais alguma pergunta? Sim, tem mais uma pergunta aqui. Um comentário sobre a cobertura para filhos menor de idade, né? Como que é feita essa indenização? As seguradoras, elas sempre vão respeitar a designação feita pelo beneficiário. Se os filhos forem menor de idade, ou o beneficiário designado for menor de idade, o pagamento será feito considerando o CPF desse beneficiário e a movimentação desse dinheiro, por ele ser um menor de idade, aí é necessário ter um tutor ou um representante legal. Tá? Mas o pagamento sempre vai ser respeitando o que o segurado designou. Esse daí que eu acabei de falar. Deixa eu ver se tem mais alguma diferente do que já falou.
Também está falando de um caso de suicídio, que solicitaram as imagens. Pessoal, me pediram aqui no Turbinar para que a gente assim, obviamente, a gente gostaria de ficar aqui com vocês a tarde inteira, porque é uma delícia, é um tema que, apesar de estarmos tratando de infortúnios, a gente adora. Mas a gente está aí chegando aos finalmente. Foi uma honra, né? Uma honra ter podido compartilhar aqui com vocês um pouquinho do nosso conhecimento, principalmente quais são as nossas preocupações aí, né, para proteger este capital humano das suas empresas, né? Contem conosco sempre. E aqui a nossa equipe de apoio do Turbinar me pediu que eu compartilhasse aqui, né, algum e-mail para essas dúvidas. Então, vocês contam aqui com toda a equipe de atendimento, né, seus analistas, seus coordenadores, seus gerentes de conta e até seus gerentes de atendimento. Então, se eventualmente a gente passou batido em alguma pergunta aqui, não se preocupem, a gente vai voltar respondendo para vocês. Da minha parte, um prazer e uma honra ter estado aqui com vocês. Opa, tem alguém bravo aqui falando? Isso, tá bravo não. Se a sua dúvida aqui, então, não foi respondida, não se preocupe, a gente vai, entre em contato com o seu atendimento, tá? A gente vai responder todas elas, porque, de fato, o seguro de vida é um benefício muito legal que a empresa dá para os seus colaboradores, e não faz sentido a gente, num momento de dar tranquilidade, né, de acolher a família desta pessoa que tanto contribuiu com a empresa, eles terem que viver algum perrengue, algum desconforto aqui, tá? Então, muitíssimo obrigado pela presença, pela participação. Espero encontrar vocês em outros episódios aí, porque a gente tem vários temas que a gente gostaria de abordar com vocês. Muito obrigada, uma boa semana a todos, viu?